Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós no dia de hoje. Nós possamos receber o tempo todo a ajuda espiritual. A casa está fazendo 10 anos esse mês. Nós tivemos o mês todo de palestras com pessoas convidadas, né? E hoje, como dirigente da casa, eu precisava fazer essa palestra. E quando eu escolhi esse tema, a casa espírita e a espiritualidade, a minha ideia é passar para vocês a maneira como a espiritualidade cuida de cada um. Porque nós, na maioria das vezes, vamos na casa espírita e prestamos atenção nos médiuns, nas pessoas que fazem atendimento conosco, nos tratamentos que nós fazemos, mas muitas vezes nós não como nós não enxergamos, a maioria não enxerga a espiritualidade. Então, algumas pessoas têm a ideia de que são os encarnados que podem fazer tudo. Os encarnados são intermediários. Mas todo o trabalho que leva a maioria de vocês que estão aqui hoje, que estão habituados a vir na casa, a adquirir o equilíbrio, é feito pela espiritualidade. Então, a casa espírita e a espiritualidade. E a gente começa falando da nossa destinação da Terra, que a maioria de vocês sabe, lógico, né? Nós somos criados por Deus, em algum momento, que não é igual para todo mundo, mas porque Deus cria sempre, né? Nós estamos continuamente recebendo, né, novos irmãos em espírito, não só na Terra, mas no universo. E, a partir do momento que nós somos criados, a nossa caminhada, né, é imortal, ou seja, nós somos criados espíritos e não corpos, e essa nossa condição de espíritos nos faz viver daí para frente sempre, a partir da criação. E no começo nós somos muito simples, ignorantes, não sabemos direito que direção tomar. Na maioria das vezes vivemos em mundos primitivos, usamos corpos primitivos e temos que aprender tudo, até a comer, a caminhar, a procriar. E essa evolução se dá através dos milênios e através das vidas sucessivas, né? Embora, desde o começo, a gente tenha o livre-arbítrio, ou seja, a condição de escolher o caminho certo ou errado. No livro A Caminho da Luz, do Emmanuel e do Chico Xavier, ele fala que as primeiras encarnações nossas, a espiritualidade cuida de nós o tempo todo ali, que nem um pai, né? Porque no início a gente não sabe onde buscar comida, a gente não sabe como se proteger das intempéries e de que forma, né, formar uma sociedade. Então a espiritualidade vai sempre nos ajudando. Quando, através das vidas sucessivas, nós chegamos num patamar de compreensão do que seja a nossa caminhada na Terra, que é o caso de nós aqui hoje, a espiritualidade um dia vai nos encaminhar para uma casa espírita, nesse momento da Terra. Porque, assim, o futuro das religiões, lá na frente, vai ter a mesma doutrina de que a vida continua, de que o intercâmbio entre o mundo espiritual, estar lá ou estar aqui, é uma condição evolutiva. Mas, por hora, quando nós estamos preparados para entender, nós somos encaminhados a uma casa espírita. E quando uma casa espírita é fundada, eu me refiro aqui às casas espíritas ligadas à doutrina espírita de Allan Kardec. Quando uma casa espírita é fundada, quem funda a casa lá, precisa saber isso que eu vou falar, está no livro As Dimensões da Casa Espírita, da Sueli Caibar-Schutel, Sueli Caldas-Schuber, desculpa. E um outro livro chamado Na Seara do Bem, que é do Carlos Antônio Tonini. Isso tudo que eu vou falar. Eles falam que a casa espírita, quando ela é fundada, ela já foi construída no mundo espiritual muito tempo antes, anos antes. As pessoas que vão trabalhar os pontos principais da casa, e a maioria dos trabalhadores também tem um compromisso anterior, já nascem com esse compromisso e, quando chega na época, são juntados. É o que os livros dizem, né? Então, se você vai fundar uma casa espírita, o primeiro objetivo da casa é divulgar o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não depende de religião. Seja na Igreja Católica, na evangélica, se for o caso, ou
Qualquer religião, o Evangelho de Jesus é a direção. E o segundo passo da casa é promover assistência gratuita. A casa espírita não pode cobrar nada. A casa espírita pede ajuda, porque a casa espírita precisa de ajuda para se manter. Mas ela não pode cobrar por nenhuma assistência, nenhum tipo de atividade da casa pode ser cobrada, né? Ela precisa trabalhar para a saúde do corpo, ela precisa trabalhar para a saúde do espírito. E, fora isso, ela tem que ter o objetivo de direcionar o assistido para a evolução dele. É uma das funções também. Encaminhar o assistido, empurrar o assistido, buscar trazer o assistido para a necessidade de se modificar, para que ele encontre lá na frente a felicidade, né? Então, são essas as funções da casa, né? Então, algumas coisas que eu preciso falar. Uma casa séria não dá nada pronto para o assistido. Você chegar aqui e a gente prometer que você vai se curar de uma doença, ou prometer que o seu processo obsessivo vai acabar, ou prometer que o seu vício não vai acontecer mais. Toda casa que faz promessas, ela não trabalha de acordo com os ensinamentos nem de Jesus e nem os fundamentos da doutrina espírita. Porque nossa cura, ela vem de dentro. Nós vamos nos curar de tudo que nós temos de dificuldade à medida que nós evoluímos, à medida que nós compreendemos, à medida que nós vamos nos mudando. Não cobrar, eu já falei. Nem obriga a fidelidade ao lugar. Eu nunca posso dizer para vocês, vocês vêm aqui no GESB, então vocês não podem ir no Bezerra de Menezes, ou vocês não podem ir no Perseverança. Não existe isso. Deus está em todos os lugares, todos. Qualquer igreja que trabalhe para o bem, qualquer instituição religiosa que trabalhe para o bem, não existe nenhum problema você fazer uma assistência no lugar ou frequentar o lugar e ser obrigado a ficar só ali. Isso não existe. Quem exige essa fidelidade está errado. Ninguém é dono da verdade completamente, né? Não orienta coisas frívolas, do tipo que ele está gostando de uma pessoa casada, então que ele está certo, que ele tem que lutar por isso, que ele tem que terminar o casamento do outro. Isso não existe na doutrina espírita. Comunicações, psicografias, ou qualquer tipo de orientação referente às coisas banais da Terra, ou coisas que prejudiquem alguém. Isso não existe na doutrina espírita. O compromisso da casa é com a parte moral da pessoa e ajudando a pessoa a caminhar. Não ostenta, eu nunca fui lá na Rede Globo fazer propaganda da casa, né? E as pessoas que têm a mudança, a cura, que são muitas, várias chegam e falam assim, posso falar lá no microfone, posso falar que eu me curei disso ou daquilo? Não, porque isso seria ostentar. Embora, né, as pessoas vão falar, não, mas isso pode servir de exemplo. Não, né? A espiritualidade sabe o merecimento de cada um, porque assim, se uma pessoa ela se curou pelo merecimento dela, isso pode não acontecer para outra. Ou a outra pode ter uma programação reencarnatória de ter que passar por uma determinada situação que o outro não precisa. Então, não tem como fazer essa equiparação, né? Não divulga o auxílio prestado, que é isso que eu acabei de falar. Então, o engrandecimento das pessoas moralmente, né, é que é a meta da casa. Aqui estão os livros que eu falei. Então, né, da Seara do Bem, do Carlos Alberto Tonini, e Dimensões Espirituais do Centro Espírita da Sueli Caldas Schubert, que foi tirada da palestra daí, né? E esses livros falam que existe uma espiritualidade, então, como eu disse antes, que fundou a casa, que a casa, essa fundação espiritual, existe uma egrégora ligada a isso. A egrégora é uma construção de energias, de vibrações, de energia espiritual, né? Que faz com que as pessoas que estão na mesma vibração entram na casa e se sentem bem. E ele fala que a parte espiritual da casa, ela se divide em setor de vigilância, setor de enfermagem, de esclarecimento e comunicação. Aqui, eu sei que lá atrás não dá para ver direito a imagem, por isso que eu vou explicar na imagem. Para quem está aqui dentro do salão, ou para quem está conseguindo enxergar aí de fora, existe lá, né, uma cidade, um bairro,
existe uma construção física, e a gente vê que existem espíritos chegando na casa, que são os mentores da casa, ou a espiritualidade que vai trabalhar no dia. Então, eles chegam, como eu digo sempre para vocês, muito antes que a casa abre. A casa hoje abriu 6h30, né? Então, a espiritualidade chega antes, e eles sabem exatamente quais as pessoas que precisam vir, quais as que precisam passar, e estão aqui trabalhando para Jesus e para ajudar as pessoas. Eles não vêm aqui para assistir palestra, né? Ou para ficar simplesmente ocupando o tempo deles aqui, mas para ajudar todas as pessoas que aqui chegam. Aí tem uma outra imagem, que para quem consegue enxergar ou para quem não está conseguindo, eu vou explicar. Eles chegaram na casa, e aí existe uma entrada na casa, que é um portão até parecido com esse aqui, a imagem não é minha, né? Existe vários, como se fosse um caracol, uma energia de luz, né, que envolve a entrada da casa. E para quem consegue enxergar, existem os encarnados, que é aquela parte colorida ali, as pessoas com a roupa colorida, que estão entrando na casa. E existe, né, outras entidades que, na imagem, elas estão com uma roupagem escura, né, e que não conseguem entrar. Elas ficam brecadas ali pela energia da luz, elas estão estacionadas, paradas, tentando, chamando, pedindo para entrar, tentando forçar, né, a situação, mas não conseguem entrar por causa dessa barreira de luz. Depois, nós vamos ver, né, na imagem, 2 mentores que estão ali trabalhando na entrada da casa, e eles colocam 2 tipos faróis. Sabe farol que a gente encontra, né, principalmente no bar? E eles colocam à direita e à esquerda da entrada da casa um tipo farol, e esse farol é um farol de proteção. Caso a casa seja agredida pelas entidades inferiores, eles têm como se defender. O livro Mensageiros, do André Luiz e do Chico, fala muito sobre esse esquema de defesa espiritual da casa, né? E eles, André Luiz, no livro, ele fala que é assim: esse mecanismo de defesa, ele não é para agredir ninguém, apenas se defender. E nesse mesmo livro ele fala uma história assim, que uma serpente vivia numa estrada, e essa serpente costumava atacar as pessoas que passavam por ali. E as pessoas tinham muito medo dela. E um dia, um mestre, né, uma pessoa iluminada, um sábio, passa por ali e pergunta para ela por que ela atacava todo mundo. E ela dizia assim: porque é minha função, eu tenho que atacar as pessoas. Ele disse assim: não, você não deve atacar ninguém. Se ninguém, não existe uma razão para você atacar, você não pode atacar as pessoas. Fique vivendo a sua vida, mas não agrida, porque isso retorna para você. E ele foi embora. Passou muito tempo, ele volta, encontrou a serpente enrolada lá, toda machucada, toda ferida. E aí ele pergunta: o que aconteceu com você? E ela diz assim: você não disse que eu não podia atacar as pessoas, agora as pessoas passam, me atiram pedra, me atiram caibros, me machucam, e eu estou aqui. Ele disse assim para ela: eu falei para você não atacar, mas não falei que não era para você se defender. Certo? Então, a gente não pode atacar, mas a gente tem que se defender. Então, é essa a função desse equipamento, né? Caso a casa sofra, isso que eu estou falando aqui serve para qualquer casa espírita, né? Caso você sofra alguma agressão espiritual, existe um mecanismo de defesa. Por isso que quando a gente está aqui, aconteça o que acontecer, a gente fica em paz. Porque existe alguém tomando conta lá na entrada. Aí a gente vai falar um pouquinho do atendimento fraterno, que toda casa espírita tem, que é aquele lugar onde você vai conversar com alguém sobre o seu problema, vai desabafar, vai pedir ajuda, né? Então, aqui na casa, eu faço atendimento, acho que a maioria já passou comigo, né, ali na minha sala, mas tem outras pessoas, né, o Anderson que fez a prece, várias pessoas que fazem atendimento. Então, atendimento fraterno, ele chama fraterno por isso, porque é um irmão que está ali na sua frente e que está disposto a te ouvir, a não julgar. Qualquer coisa que você diga. Quantas pessoas já passaram comigo que chegaram para mim e disseram que cometeram crimes?
ou que fugiram da prisão. E 1000 situações em que, quando ele entra na sala, ele se sente à vontade para falar, confiando que aquilo que é falado ali vai morrer ali. E é esse o compromisso. O atendimento fraterno, você não pode fazer divulgação da dor do próximo, né? E aí, para quem não está vendo lá de trás, a imagem é assim, ó, um senhor de camisa vermelha é quem está fazendo o atendimento fraterno. E o rapaz que está sentado de frente para ele numa mesa é a pessoa que está passando no atendimento fraterno. E nessa imagem existem 3 mentores ao lado do assistido. Ou seja, quando vocês entram numa sala para fazer atendimento fraterno, vocês nunca estão sozinhos com a pessoa que está entrevistando vocês. Existe uma espiritualidade ali. E que vai ouvindo tudo que está sendo falado. Falei isso hoje para um assistido que passou comigo. E acompanhando. E assim, às vezes você olha para a pessoa e faz uma pergunta, ela responde. E o médium, às vezes a pessoa confirma ou não uma determinada situação, o espírito fala, não é isso não está certo. E aí você vai puxando a conversa, até você chegar exatamente onde está acontecendo. Ou seja, eles estão ouvindo, eles estão intuindo quem está fazendo o atendimento, para que ele seja direcionado exatamente para aquilo que ele precisa. Quantas pessoas têm vícios graves? Você pergunta, a espiritualidade fala para o médium, olha, ele tem problema de vício. Você pergunta, ele fala, não tenho. Ou então o tradicional, bebo socialmente, ou qualquer coisa do tipo. Né? Só que o socialmente dele é todo dia. Porque, embora ele fale não, a espiritualidade fala sim. E a gente que é médium ouve claramente como eu estou ouvindo vocês. Né? E aí a gente, mesmo que ele não saiba, no atendimento vai estar escrito, né, para a espiritualidade cuidar dele nessa parte. Aí está assim, ó, tem um auditório exatamente igual a vocês. A imagem é vocês sentados aí, né? A imagem não é minha, né? A diferença é que a cadeira dessa imagem é de braço, a nossa aqui não é, né? Mas aí ele vai falar da reunião pública, né, que seria a palestra, né? Então, ele fala, né, o mentor que está ali de terno, embora a imagem ele esteja de terno branco, né, é a mesma situação. Quando vocês entram, ele vai receber, vai abraçar, embora a gente não perceba. Mas é como se a gente sentisse uma sensação de alívio. Ainda bem que eu cheguei, venci os obstáculos, o ônibus que não chegava, a confusão em casa, enfim. Né? E aí, um por um, é cuidado por essas pessoas, né, espirituais maravilhosas. Essa outra imagem dá bem a realidade do que acontece. A gente vê muita gente aí nessa imagem, uns estão encarnados, outros estão desencarnados, né? E assim, aqueles que estão entrando são encarnados e a espiritualidade está do lado recebendo um por um. Então, é assim que funciona, embora a gente não consiga enxergar. E desde esse momento, quando a gente entra na casa espírita, tem alguém nos cuidando. Esse slide também não é meu. Ele fala que algumas casas não trabalham com música, mas que a música ajuda a dissipar toda e qualquer vibração negativa. Porque quando você está cantando, você está prestando atenção na letra, você esquece um pouquinho o seu probleminha lá fora, né? E consegue entrar na sintonia que harmoniza o ambiente, que vai beneficiar todo mundo. Ele fala que não é indispensável a música, né? Mas ela é um elemento de auxílio na desintoxicação mental das criaturas e no equilíbrio das emoções. E ele fala que quando a música está tocando, muita pétala espiritual, né, no mundo astral, cai sobre as pessoas, fazendo com que o coração delas melhore, mesmo que ela esteja com alguma dor, né? Dor que eu falo é moral, né? Aí ele vai falar do instante da prece, o Anderson fez a prece agora há pouco, né? Ele fala que no instante da prece, eu não sei se a imagem mostra, mas existe uma pessoa fazendo uma prece, existe um mentor atrás dele, existe uma ligação fluídica entre os dois, ou seja, quando é feita a prece, qualquer que seja a pessoa, o mentor está o tempo todo passando para a pessoa o que ela quer para ela falar. Geralmente é o médium da casa que faz a prece. Por isso que a gente pede para as pessoas ficarem em silêncio, mentalizarem as suas dificuldades, né?
Porque toda a espiritualidade que está ao redor da casa está vendo os pensamentos. Eles formam imagens. Quando eu penso, né? Eu vou fazer a palestra, essa imagem aparece aqui na minha tela mental. Então, a espiritualidade acompanha essas telas, né? E ele fala que, infelizmente, nem todos que estão presentes aproveitam esse benefício. Porque muita gente não consegue prestar atenção na palestra porque está ainda em casa, né, e no seu problema particular. E que isso dificulta a ajuda. Né, que a gente tem que tentar ouvir, prestar atenção, porque assim, é porque você desfoca o pensamento. Não que o palestrante mereça toda a atenção do mundo, não é nesse sentido. Né? É que a sua tela mental está em outro lugar. Né? Aqui, ele está mostrando... É que assim... No passado, todas as casas tinham uma mesa, né, que era conhecida como mesa branca. Né? Hoje, nem toda casa tem. Mas aqui na imagem, é uma casa antiga, ainda tem. A gente vê a pessoa fazendo a palestra, e a gente vê os assistidos ali embaixo, e atrás dos assistidos, muita gente, né, espiritual que cuida. Então, é na palestra que os espíritos se aproximam de nós, é na palestra que os espíritos conseguem acessar nosso arquivo mental e nos ajudar. E muita gente dorme. Uma pessoa perguntou para mim outro dia. Toda vez que eu vou na palestra, eu durmo. O que eu faço? Aí eu falei, você tem que ficar em pé. Né? Porque o medo de cair não vai deixar a pessoa dormir, não é? Ou seja, você tem que ter uma atenção maior. Mas os livros falam, ó... Nos domínios da mediunidade, do André Luiz do Chico, fala que algumas raras pessoas, às vezes, dão um apagão para serem tratadas, mas que a maioria, o irmão espiritual que atormenta ela, faz ela dormir, para ela não ouvir nada, entrar com a mente tapada e sair tapada. Né? Por isso que a gente fala, está dormindo? Fica de pé. Porque daí você acha que não tem problema você dormir, mas o André Luiz fala, né? Tem um capítulo só sobre isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, de como a espiritualidade consegue apagar a pessoa para que ela não ouça nada. Né? Aqui na imagem existe uma moça que está de costas, né? Ela está ouvindo, o palestrante está lá na frente e ela está vendo uma briga entre ela e o marido, ou irmão, não sei. Então, ela não está lá. Ela está lá na casa dela, na briga que aconteceu ontem, por exemplo. Né? E aí ela não consegue receber a mesma ajuda, porque eles não têm acesso para chamar atenção por uma palavra, uma frase do expositor, que vai despertar ela para aquela confusão que está acontecendo na vida dela. A outra imagem também. A senhora está assistindo a palestra. Aí a imagem mostra um rapaz com uma aparência depressiva, talvez até envolvido com algum vício, e ela está na palestra, mas ela está pensando nessa pessoa que pela imagem parece o filho dela, né? E o mentor do lado tentando cortar o pensamento dela, tirar aquela imagem do filho lá, para ela se ligar no que está acontecendo na casa. Aí fala do passe, né? Então, na imagem mostra os assistidos sentados, tomando passe na câmara de passe, como é o caso da nossa aqui. Aí tem alguém dando passe. Atrás de cada médium tem alguém, né? Um espírito mentor que está ali ajudando no passe. O passe é uma transfusão de energia. A ideia é tentar levar para a pessoa alívio, desligar entidades que estão ligadas na pessoa. Também no mesmo livro, Domínios da Mediunidade, ele fala de um caso de uma pessoa que tinha um problema gravíssimo de fígado, uma hepatite, alguma coisa assim, e que por merecimento dela, pela frequência na casa, eles curam ela. Tem gente que nunca passou em tratamento de cura aqui na casa e se curou tomando passe. Mas, para isso, é preciso que você fique conectado, é preciso que você pense em Jesus. Porque se você tomar o passe pensando que você tem que sair daqui e fazer a maionese do churrasco de hoje, a energia do médium vai para você e volta para o médium. Ela bate, chama refratário, né? Ela bate em você e volta, porque você está com a cabeça em outro lugar.
Tem casa que dá passe sem falar as palavras do passe que a gente fala aqui. Por que a gente fala as palavras do passe? A gente usou essa técnica porque quando você está falando as palavras, pelo menos as pessoas tentam ouvir o que está passando ali e tira o pensamento da ação seguinte do dia, né, para que ela possa receber ajuda. Aí fala que tem um setor de enfermagem, toda casa espírita tem. Esse setor de enfermagem é o que a gente chama de corrente médica, né, do espaço. Então, mesmo que a casa não trabalhe com cura, porque tem casa que não trabalha com cura, mesmo que a casa não trabalhe, tem sempre um setor de enfermagem, porque a Terra é um planeta de pessoas doentes, né? Então, esse setor de enfermagem, aqui na imagem, mostra bem o que é o setor de enfermagem, né? A gente vê vários enfermeiros com jarros de água do lado espiritual. Essa água ela é magnetizada, né? Colocado lá energia de saúde, que depois vai para a água do passe, lá eles misturam na água do passe, né? E a casa que trabalha com cura, como a nossa casa que trabalha aí com o trabalho da maca, né? E outros atendimentos, né? Da casa, existe uma espiritualidade médica que usa a energia vital do médium para curar. É como se você tirasse do médium a energia vital, a energia de cura, e eles usam, a equipe médica usa no corpo, né, da pessoa, no corpo espiritual, que depois é transferido para o corpo físico. As reuniões de desobsessão, né, que é o caso do nosso trabalho de hoje aqui na casa, sempre lembrando, né, que quando nós temos um processo obsessivo, quem abriu a porta para isso fomos nós. A gente costuma... Uma pessoa diz assim para mim, quando eu sinto a entidade espiritual perto de mim, eu pego uma vassoura e começo a bater em todo lugar da casa assim, mandando a entidade embora. Então, com certeza a entidade desvia de todos os golpes, né? Porque ela só está lá porque a gente deixa. Se a gente faz oração, se a gente mantém o pensamento elevado, se a gente mantém a casa em harmonia, se a gente não briga dentro de casa, se a gente não fala palavrão, enfim, mesmo que a gente tenha um processo obsessivo dessa ou de outra vida, a gente devagarinho vai dando bom exemplo, a entidade vai cansar. Vai cansar um dia de nos atingir, né? Por que a reunião de desobsessão? Porque a gente conversa com a entidade, né? As pessoas falam para mim assim, principalmente quem perdeu um filho, uma mãe que vem conversar, eu digo, seu filho está vivo, né? Como você sabe? Eu falei, porque a gente conversa com as entidades desencarnadas, só por isso que a gente sabe que ninguém morre, né? A gente fala com eles, então a gente sabe que eles não morrem, né? E aí a gente tenta fazer esse processo. Hoje eu trabalho aqui na casa, então a pessoa passou no tratamento, deve evitar ir para bares, bailes, lugares carregados, mesmo sendo, né, hoje domingo de carnaval. E, ao sair daqui, deve parar de ter aqueles pensamentos repetitivos, de ter aquela ideia fixa de sofrimento, e eu vou chegar em casa, eu não vou dormir, vou ter pesadelo hoje. Não pode pensar assim, porque você acaba atraindo a entidade, ela é encaminhada, mas se você continua ligada nela, ela acaba te atingindo, né? A importância de evangelizar as crianças e os jovens, aqui como em outras casas tem um trabalho, né, de evangelização e também, né, um trabalho para os jovens. É fundamental, nós, pais, avós e responsáveis, nós temos que levar nossos filhos para alguma religião, qualquer que seja ela, mas eles precisam conhecer Deus. A criança que não conhece Deus, ela vai chegar um dia na vida dela em que ela vai ter dificuldade. Existem situações na nossa vida que só Deus pode nos ajudar, mais ninguém. Existem alguns momentos na nossa vida que, se a gente não tiver Deus, a gente não sai. Então, a criança precisa conhecer, seja na casa espírita ou em qualquer lugar, né? A magnetização da água. Na verdade, eles usam elementos da natureza. No livro Ação e Reação, também, do André Luiz, ele fala muito sobre isso, sobre como se retira essa energia das águas, das árvores, né, das plantas. E aqui o fim do trabalho e a espiritualidade indo embora. A imagem são eles retornando, depois de que a casa fechou, né, para voltar a uma outra oportunidade. Aí ele fala que a gente pode construir um mini templo
espírita dentro de casa, fazendo evangelho no lar. Eu sempre oriento aqui, né, antes da palestra, hoje não consegui vir, mas é isso. Acho que todo mundo aqui sabe, né, fazer evangelho no lar. Quem não sabe, a gente pode até conversar pessoalmente, mas é fundamental. A Terra está passando por uma transição e o evangelho no lar é a nossa defesa, né, dentro de casa e da nossa família. Bom, agora eu vou falar que muita gente chega na casa espírita, é assim, tem uma frase bem famosa, ou você vai pelo amor, ou pela dor, né? Mas muita gente espera um milagre. Eu vou na casa espírita e vou receber um milagre, né? Lembrando que não existe um milagre. Aí eu coloquei assim, ó, é o homem rico que perdeu tudo. Existem pessoas que, às vezes, têm uma situação financeira maravilhosa. Do dia para a noite perde tudo, tudo, tudo. E aí entra numa situação terrível de inconformação e, às vezes, vai procurar ajuda, né? Ou a pessoa está com muita doença física, às vezes faz 1000 exames e não aparece nada nos exames, ela tem dor o tempo todo, né? Ou aquele que perdeu o ente querido e... Porque, assim, quando a gente perde um ente querido que já tem uma idade, que já está doente, parece que a gente vai meio que se preparando, embora seja muito difícil, né? E mesmo para os espíritas, não pense que porque a gente fala com o espírito, conversa com o espírito, que a gente não sente a perda de um ente querido, porque é uma ausência, só que a gente não se revolta, porque a gente sabe que a pessoa está viva. Mas, principalmente, quando é uma pessoa jovem, que está bem, né? A pessoa se desestrutura totalmente, né? Muita gente não aceita a ingratidão dos filhos revoltados, que você faz tudo a vida inteira por ele, e depois, lá na frente, você tem que passar por situações, né? E as amarguras de família. As amarguras de família que a maioria tem também. Então, é assim. Em todas as situações, se você se colocar numa posição de que você consegue entender o que está acontecendo, você passa por tudo sereno. Se você não entende, fica muito mais complicado. Algumas situações, as amarguras de família, por exemplo, se você vai na casa espírita e é bem orientado, você consegue entender que foi feita uma programação reencarnatória, que a família, não existe nenhuma possibilidade de erro naquela família que você nasce, que lá você vai encontrar amigos, vai encontrar inimigos, e que seu melhor caminho é tentar seguir com eles. Algumas pessoas não dá para você andar de beijos e abraços, mas pelo menos para não ter agressão. Então, conforme a gente vai caminhando e vai entendendo algumas coisas, fica mais fácil a convivência em família, né? A ingratidão dos filhos. Às vezes, a gente deu para o filho tudo, tudo. Fez dele um bibelô. E lá na frente vai ter problema. Então, a gente precisa reconhecer quando a gente errou também, né? Quantas mães falam para mim, aí se eu pudesse voltar atrás, eu não fazia igual. Então, outras vezes não. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai Pai e Mãe, ele fala que se você foi um filho ingrato num outro lugar, numa outra vida, com certeza você vai atrair um filho ingrato para você, né? Então, existe sempre uma razão. Nós não vamos conseguir mudar, tirar o filho ingrato da nossa vida e jogar ele fora. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para ele e pensar: o que será que eu fiz? Qual de nós foi culpado nessa relação? Né? O filho ou o parente jovem que desencarna, ele pode estar cumprindo um tempo, ele pode ter se suicidado numa outra vida e ter que cumprir um tempo. Ele cumpriu o tempo dele e está livre agora daquela dívida, né? Ou ele veio para uma determinada missão, unir a família, e ele cumpriu a missão dele, agora ele vai embora, porque ele tem mais coisas para fazer, para evoluir, né? As doenças, a maioria delas tem a ver com as nossas mágoas, coisa ruim guardada, revolta, a maioria. Dificilmente você encontra uma pessoa muito doente que não tem muita coisa ruim guardada no coração. Então, depende da gente se libertar disso, né? E os reveses da fortuna têm várias razões, mas muitas vezes as pessoas gastam sem consequências, são perdulárias e acabam perdendo tudo um dia. Ou também está na programação reencarnatória dela passar pela prova da riqueza e da pobreza. A vida
essas situações todas que eu falei, se a gente conseguir entender, a gente consegue ir mudando devagarinho e lembrando que você nunca vai mudar a outra pessoa que está do seu lado e que te desequilibra. A casa espírita não pode fazer nada. É você que tem que entender que tem pessoas que têm mágoas de primos, tios, irmãos, de coisas que aconteceram na infância. O tempo passou, a mágoa não saiu dali. Se você fala para ela, tenta se acertar, tenta conversar, pede perdão, mas ele é culpado. Será que sempre o outro é culpado? A gente não, é tudo anjo. Não vejo ninguém aqui de asa hoje. A gente sempre acha que o outro é culpado. A culpa toda é do outro. Será que a gente, tudo que a gente fala, a nossa vibração, às vezes você não fala, mas você olha de um jeito que a pessoa percebe exatamente o que você está pensando, né? Será que não é isso que criou a dificuldade? Porque, assim, quando a gente desencarnar, nós vamos ter que prestar contas na nossa vida. Nós vamos ter que sentar lá na espiritualidade. E você não pode falar assim, olha, eu não evoluí porque eu tinha um irmão que era uma pessoa terrível. Ou eu tinha um marido, quem tem marido sabe. Difícil. Desculpa a brincadeira. Vocês vão ouvir a seguinte frase: você foi lá para evoluir você, e não ele. Essa que é a verdade. A gente não veio aqui para evoluir marido, filho. A gente veio para evoluir a nossa personalidade. As pessoas que estão conosco, a gente precisa conviver com elas, aconselhar. Mas, assim, se ele não quer aprender, você pega uma pessoa de 40 anos, como eu ouvi isso hoje. A esposa tenta mudar ele de qualquer jeito. Como que alguém vai mudar uma pessoa de 40 anos? Pensa. Se ele gosta de falar palavrão, se ele fica 24 horas na TV vendo futebol, o que você vai fazer? Você acha que vai mudar agora? Então, quando a pessoa não muda, você fala, aconselha. O que você faz? Você faz prece por ela e toca a tua vida. Não precisa jogar ela fora também, né? A gente só joga fora quando é uma agressão física, quando existe agressão moral, agressão sexual. Mas, assim, quando você está numa situação com algumas pessoas que vieram para a sua vida, quanto mais você tentar conviver, melhor para você. Só não deixar a vibração te destruir, né? Aquilo que eu já falei, para a gente sempre pensar se nós somos santos. Se na confusão nós não fizemos nada, a gente precisa ter certeza disso. Quando a gente percebe que fez alguma coisa, nós precisamos tentar reverter. Às vezes a pessoa não quer mais conversa. Você tenta e a pessoa não quer. O que você faz? Uma oração para ela todos os dias, até aquela energia ruim passar. Porque, como disse Jesus, né, se reconcilia com o teu inimigo enquanto você está caminhando com ele. Porque se você tem um adversário dentro ou fora de casa, ele desencarnar primeiro que você está perdido. Está perdido. Porque se ele não tiver evolução, ele vai te atormentar até te destruir, né? Então, por isso que a gente precisa tentar. Quando a gente tem uma inimizade, tentar perdoar, tentar refazer. Não dá, ora por ela todos os dias. Porque daí você corta essa ligação com a pessoa. Porque se você não cortar essa ligação, você corre o risco dela desencarnar e você não ter mais sossego, né? Se parentes nossos que não conseguem viver longe da gente voltam para casa depois de desencarnados e ficam lá na casa, a gente precisa estar encaminhando eles, né? Porque é melhor para eles não ficarem ali. E essa energia, mesmo sendo de amor, atrapalha e imagina um inimigo, né? Então, sempre que possível, a gente tem que fazer esse acerto, né? E concluindo, né, nós somos herdeiros do nosso passado, ou seja, nosso espírito traz todas as marcas de tudo que nós já fizemos ao longo dos milênios, de bom e de ruim. As marcas boas trazem tanta coisa boa que a gente tem que a gente não dá valor. Uma família, ter conseguido estudar, ter um corpo relativamente perfeito, ter conseguido manter a vida, enfim, as pessoas que são colocadas que nós amamos na nossa vida, né? Então, são as marcas boas. E as marcas que não são boas vão trazer dificuldades que nós temos que superar compreendendo tudo que foi dito aqui, né? Quando vocês entraram, a maioria de vocês recebeu um folhetinho com uma letra de uma música, que eu vou colocar agora. Essa música, ela chama Santa Casa Santa, né?
Então, assim, essa música ela foi feita por alguém que a letra dá a entender que foi na casa espírita pela dor. Porque a pessoa fala em mudança, né? Fala de como foi ajudada na casa espírita. Eu coloquei, a música não foi feita para essa casa, mas foi feita para todas as casas que trabalham corretamente, tá bom? Então, tem a letra também na tela, para quem não tem o folhetinho. E por que chama Santa Casa Santa? Porque toda casa que trabalha para o bem é uma santa casa. Antigamente, a palavra Santa Casa era usada para qualquer hospital. Não era, a palavra hospital passou a ser usada depois, mas toda casa que cuidava de pessoas doentes era Santa Casa. Por isso que chama Santa Casa, porque cuida de doentes, do espírito, né, do corpo. Então, eu vou colocar ali, a música é linda, o autor foi assim super inspirado. E vamos tentar acompanhar ali pelo folhetim. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma,
atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Gostaram da música? É a cara da casa espírita, não é? Toda casa religiosa, de qualquer religião, que fala de Deus, que pratica o bem, é uma Santa Casa Santa, né? A diferença é que na casa espírita a gente consegue entender os motivos da dor, os motivos do sofrimento, dos problemas do lar, e nós temos a oportunidade de estudar, né? Toda casa, a maioria pelo menos tem escola, e a escola, ela nos ajuda muito a nos modificarmos. Quando as pessoas querem passar no tratamento, seja de cura ou espiritual, que a gente obriga a assistir a palestra, a gente, você vai passar, tem que assistir a palestra. Tem muita gente que não gosta, mas é o único meio de fazer a pessoa se curar. Não tem outro. Se você for dar tudo assim, ele achar que ele sentou ali, recebeu um tratamento de cura e vai se curar sem mudar, ser menos intolerante, menos vaidoso, menos orgulhoso, menos ciumento, menos briguento, não vai adiantar. Ele pode até ter um alívio, mas passa um mês, 2, aquilo volta. Tá bom? Eu agradeço vocês por tudo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.